E aí pessoal, tudo bem? Parabéns por acessar o canal novamente. Isso demonstra que você está interessado, quer se aperfeiçoar, além do gabarito, você não ficou satisfeito, você quer ver o vídeo, quer apurar e quer, enfim, ter mais acesso aí ao uso todo do curso. Meu nome é Felipe, está aí o meu Twitter para você tirar qualquer dúvida que sobrevém aí no decorrer aí do nosso preparatório. Bom pessoal, agora mais uma peça que foi submetida para apreciação de vocês, mais um casinho, é o caso do Paulo, universitário. O Paulo teve um problema, ele ajuizou uma ação, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu no meio do problema, né? A gente vai vendo que ele vai falando, escalar novamente algumas situações que vai te colocando em dúvida, poxa vida, olha, caberia um recurso aqui, opa, não, mas o contexto continuou e a gente foi seguindo para um outro rumo até chegar aí na apelação. Mas, enfim, conforme for a narrativa aí do nosso texto do problema, eu vou parando um pouco o texto e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Vamos lá na tela então para a gente ver o que se trata do caso do Paulo. Paulo é universitário, domiciliado no estado K e pretende ingressar no ensino superior através de nota obtida pelo Exame Nacional, organizado pelo Ministério da Educação. Isso é uma informação valiosíssima, guarda ela. Após a divulgação dos resultados, Paulo é surpreendido com seu baixo desempenho nas questões discursivas a transparecer, isso é uma questão subjetiva do Paulo, né? Poxa, parece que não corrigiram adequadamente a prova dele. Ou deixaram de lançar ou somar as notas das questões, o que inviabilizou o ingresso na entidade que era preferida por ele. Não há previsão de vista de prova, né? O edital não previu, e nem de recurso administrativo. Sendo certo que existe agente público do Ministério da Educação responsável pelo exame em cada estado da federação, denominado de Coordenador Estadual do Exame Nacional, sediado na capital. Né? Um cheirinho de autoridade coator isso aqui já, né? Então, Paulo requereu vista de prova e revisão da mesma ao coordenador estadual do Exame Nacional, tendo o seu pedido sido indeferido por ausência de previsão editalícia. Inconformado, Paulo contratou ali um advogado, ele impetrou mandado de segurança, né, contra essa agente coautor, objetivando ter vista da prova. Então, quando você viu que ele contratou, você fala, opa, não é mais o MS, então ele já contratou, então não é a meu MS, droga. Objetivando ter vista da prova, tendo a liminar foi indeferida. Ela não colocou fim ao processo, percebeu? Opa, então aqui não é apelação, vai ser um agravo. Mas olha a continuidade. Sem interposição de recurso. Não teve depois. Então não é agravo. O processo já fez a primeira pegadinha dele. Após 30 dias de tramitação, surge sentença que julga improcedente o pedido. Agora sim. Agora sim a gente já tem uma decisão que colocou fim ao primeiro grau de jurisdição. Acabou. Agora a gente vai ter que apelar, não é? Só que o problema aqui quis também te pegar de novo. Ó. Confirmando a legalidade da recusa do acesso à prova por falta de previsão no edital. A decisão aí começa a falar enfim, de critérios ali que te levam aos embargos, né? A decisão restou clara, sem qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. E, mesmo assim, foram opostos os embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Então, a gente ficou mesmo com essa decisão final, que agora enseja a apelação. Então, na qualidade do advogado do Paulo, redige a peça recursal, cabível ao tema. Então, a gente já sabe aqui, ó, que a gente tem uma apelação, e a apelação ela é dividida em duas partes, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho. Eu já fiz a nossa folha ali de informação ali que a gente vai tratar como sendo a nossa prova, tá? A folha da prova. Imagina aquilo lá, aquele quadrado, seria a sua folha da prova. Então, a gente tem ali a apelação. Não cabe, acabou, exauriu a primeiro grau de jurisdição. Vamos lá partir lá para o tribunal. Mas como que a gente faz isso? Muitos de vocês já têm uma prática, talvez vinda do estágio, sabem mais ou menos como é. Mas se você não sabe, e o que não é nenhum desprestígio, a gente aplica agora. A apelação é dividida
em 2 peças. A primeira peça é para o juízo de primeiro grau. Primeiro grau? Mas ele já não acabou? Então, você vai informar para ele que você não gostou, que você ficou doido da vida com aquela informação, com aquela sentença, uma sentença totalmente equivocada, que merece ser reformada. Então você vai falar para ele que, olha, juiz, sinceramente, está aqui o meu pedido basicamente na primeira peça, a peça de interposição. Você vai chegar para ele, endereçar então para o juízo que proferiu a sentença, você vai colocar bonitinho ali, endereçamento, juiz de direito, aí por se tratar de âmbito federal, você vai lá para a Justiça Federal e vai falar, olha, não gostei dessa decisão, merece reforma, então eu vou apresentar o nosso recurso de apelação, e aí você vai colocar alguns requisitos, né? Aquela questão que embasa o nosso recurso, que não faça com que ele não seja obstado aqui, né? O juiz, a gente vai colocar todas as condições para o juiz facilitar a remessa para o tribunal, desde que também ouvido a outra parte para apresentar as contrarrazões. Mas então, o que a gente precisa apresentar nessa petição de interposição? Alguns requisitos. A gente vai entrar com o pedido de recurso de apelação, vamos ajuizar, apelar, né, apresentar recurso de apelação, aí nos termos do artigo 1009 do novo Código de Processo Civil, e você vai chegar e vai falar que quer a atribuição de 2 efeitos, o efeito suspensivo, né? Opa, não vamos continuar com essa decisão aqui está suspensa, está subjúdice ainda, porque o nosso tribunal vai ter que reformar. Então, por você falar que o tribunal precisa reformar, você vai precisar também do efeito devolutivo. Então, vamos ali pedir a nossa atribuição dos 2 efeitos na nossa peça de interposição. Você vai exigir o preparo, você vai ter que pagar a custa ali, né? O seu cliente vai ter que desembolsar, pago para ter uma decisão que melhor me atenda, né? Que, enfim, se adeque ao que a gente precisa e ao merecimento da causa. Não é por conta dessa situação ali que o Paulo vai se prejudicar. O Paulo vai querer ir à luta até o final. Então, o Paulo vai pedir, vai pagar a taxa, né, do recolhimento para fazer a subida dos autos para a instância superior, segundo grau, no tribunal, e também vai pedir para abertura de prazo, para querendo a outra parte, apresente contrarrazões ao recurso de apelação dele. Você vai terminar a peça colocando termos em que pede deferimento, local e data, advogado / UF, ali, né, você vai colocar ali, posicionar bonitinho, acabou aqui o seu papo, juiz, está aqui, você está errado, eu vou colocar para outro lugar, eu já preenchi todos os requisitos de admissibilidade. Poxa, professor, mas eu já não poderia ir direto para o tribunal, assim como a gente faz com o agravo de instrumento? Não, é preciso fazer com que o processo siga inteiro para o tribunal. Você não vai formar um instrumento novo, né? Então, por isso que são feitos em 2 partes. Você vai falar, olha, juiz, você quer também se retratar? Então, esse é o momento. Não quer? Então, por favor, eu já tenho preenchido todos os requisitos de admissibilidade para fazer a subida dos autos. Agora, eu só quero que você apresente para outra parte o meu inconformismo, para ela ter ciência do meu recurso de apelação, para ela falar as razões, as baboseiras que ela quiser lá, naquele contra-razões ao recurso de apelação. E, por favor, mande o processo para lá, porque a sua decisão, estou por aqui dela. Agora o tribunal vai reformar. Então, vamos colocar na tela a nossa petição de interposição para você saber mais ou menos como que ela fica estruturadinha. Você tem aqui o endereçamento, certo? Sempre lá no topo, nas 2 primeiras páginas, você vai colocar juiz federal vinculado à seção judiciária do estado K. Você vai pular algumas linhas e vai começar aqui, né, de 4 a 5 linhas. Você vai começar aqui colocando ali que o seu Paulo. Você pode até colocar aqui no meio processo, número. O problema não te falou, você pode deixar em branco. Mas você já sabe que ele tem um processo, porque ele já foi autuado, já transcorreu o primeiro grau de jurisdição inteiro. Você vai colocar Paulo, já devidamente qualificado nos autos, porque já sabe em que ajuizou a ação, que impetrou o mandado de segurança em face do fulano de tal, né? Qual é o fulano? Não esqueça, a gente sabe que o apelado é a União, porque o certame é vinculado ao Ministério da Educação, então a União Federal que vai figurar no polo passivo. Tá? Você vai colocar Paulo, já devidamente qualificado nos autos do processo, em epígrafe, que move em face da União, vírgula, por seu advogado que ao final assina,
você não precisa falar, estou sendo com a procuração de novo. Pode colocar, mas já subentende que você já tem ali, esteja talvez constituído. Mas caso queira colocar ali, conforme procuração anexa, fica à vontade. Com procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1009 do NCPC, ajuizar, na verdade assim, você vai interpor ou apresentar o recurso de apelação. Aí você vai colocar aquela questão do efeito devolutivo e suspensivo. O recebimento requer seja presente recurso recebido em seu duplo efeito. Você vai apresentar o comprovante do pagamento das custas. E num outro parágrafo você pode colocar que você quer que o processo, o apelado, no caso, a União, seja intimada para apresentar contra-razões, devendo posteriormente remeter os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal. A gente está partindo da Justiça Federal, então vamos lá para o TRF. Se fosse um Tribunal de Justiça, você remeteria para o Tribunal de Justiça do Estado, dependendo aí como o problema te passar. Aqui é a Justiça Federal da seção judiciária de cá, aqui é Tribunal Regional Federal, você não vai falar do qual estado que seria, enfim, qual é a região dele. O problema não te passou, deixa então só Tribunal Regional Federal. E aí, essa foi a nossa petição de interposição. E agora a gente vai ter a nossa petição de razões. Então você coloca lá, razões do recurso de apelação. Você vai colocar Tribunal Regional Federal, tudo por extenso, não abreviem. Você vai colocar egrégio tribunal, colém da turma. Se fosse Tribunal de Justiça, você não ia falar colém da turma, você iria falar colém da Câmara. Mas como é âmbito federal, é turma. Ínclitos julgadores. Tá? E aí você começa uma narrativa dos fatos. Dos fatos por quê, pessoal? Ali, lá na sequência, depois do artigo 1009, você vai ter ali que tem que ter a narrativa dos fatos. Se eu não me engano, não estou com o código aberto, por favor, confiram. É o inciso 2 do 1010, que tem que falar da questão ali, ou inciso 1, que fala da necessidade de apresentar a fundamentação fática, né? O que aconteceu? O que te trouxe ao tribunal? Você vai discorrer uma situação brevemente, em poucas linhas, falando que teve uma sentença que não merece prosperar e por esse motivo você está aqui no TRF pedindo a sua reforma, conforme os fundamentos de direito a seguir aduzidos. E esse foi o item 1, e o do direito vai ser o item 2. No direito, você vai apresentar uma tese, novamente, de princípios. Vocês estão percebendo que muitos dos exercícios que vocês submetem têm essa carga principiológica aí. Você vai falar da legalidade, você vai falar do princípio da publicidade, e você vai também falar do direito de petição. Por quê, Felipe? Por que tudo isso? Olha, pessoal, o Paulo, na verdade, ele chegou e falou, poxa vida, eu quero saber ali, eu tenho o direito de saber, eu posso recorrer ali nos termos do inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, acumulado com o caput do artigo 37, solicitando ali eu quero saber, poxa vida, eu peguei, eu quero ter acesso, eu quero ter uma vista de prova, eu quero saber por que a minha nota foi tão rebaixada quanto eu tinha de expectativa, né? E aí você vai ao final de abordar toda essa tese principiológica, né? Inclusive aí do direito de petição, que está aí no inciso 34 do artigo 5º, a parte do princípio da publicidade também vincula-se ao caput do 37, você vai partir para o seu pedido.
E é no pedido que você vai tão somente solicitar a reforma da decisão proferida lá no primeiro grau de jurisdição. E aí a gente tem o artigo 1010, inciso 4, do novo Código de Processo Civil. Você vai pedir a inversão de ônus, porque se você perdeu lá na sentença, você foi condenado em honorários, muito provavelmente. Então você vai pedir a inversão do ônus da sucumbência, que consiste em custas e honorários advocatícios. Aí você fecha a sua peça com local e data. Local e data. Ah, tem atribuição do valor da causa? Não, isso é só na inicial. Aqui não. Local e data. Você vai terminar com advogado, OAB, / unidade da federação. E pronto, o teu recurso de apelação foi devidamente formalizado em 2 petições, interposição e razões. Interposição, juízo de primeiro grau, para efeito ali de uma eventual retratação. E ali, o segundo grau, para quando o juiz chegou e falou, não, eu não me retrato, eu não mudo a minha decisão, eu não quero mais perder tempo com esse processo. 1 a menos para mim, segundo grau. Ou então, não preencheu os requisitos. Vai para o arquivo, tchau, perdeu o seu direito. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter sempre o cuidado, né? Por esse motivo que você vai colocar ali todos os requisitos para evitar que o juiz jogue fora o seu processo, que você perca a oportunidade de recorrer de uma decisão injusta às vezes, ou, né, no caso, fazer com que o seu cliente saia satisfeito aí no êxito de uma apelação. Pessoal, estou à disposição, tenho o meu Twitter para vocês, é o @drfbl. Por favor, mandem dúvidas, caso elas persistam. Não fique com dúvida. Essa dúvida, às vezes, pode ser que ela apareça no meio da prova e aí você fique com aquele remorso danado dela não ter sido sanada no momento oportuno. Tá bom? Bons estudos aí, pessoal. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.